Fala, gente, Mestre Bispo. Hoje chegamos ao final dessa nossa história, né, sobre as contendas referente às federações e seus praticantes. Começamos com o Taekwondo, falamos do Kickbox e hoje chegamos no Jiu-Jitsu. Em relação ao Jiu-Jitsu, para essas duas outras modalidades, tem muita diferença, porque essas duas modalidades, o Taekwondo e o Kickbox, elas têm fundamento inicial da sua arte marcial, de quando foi a sua criação, Taekwondo lá na Coreia, Kukkiwon, WT, Confederação Brasileira e federações. O Kickbox também, com a fundamentação da modalidade, com suas federações mundiais, FFKA, ISCA, WACO, Confederação Brasileira e federações. O jiu-jitsu é diferente. O jiu-jitsu, ele vem do Japão, ele chega aqui no Brasil a partir dos praticantes, né, dos faixas pretas, Tetsuya Maeda e Soichiro Satake. Soichiro Satake no Rio de Janeiro, e Mitsuya Maeda, conhecido também como Conde Koma, ele foi para o Belém do Pará. Só que eles são praticantes da Budokan, lá do Japão. E a Budokan, nessa época aí, o Jigoro Kano e outros mestres, eles decidiram fazer um fomento das artes, das técnicas praticadas, né, das técnicas praticadas no Japão na época. E aí eles fundamentam a prática do judô. E os praticantes da Budokan, que são esses mestres, Soichiro Satake e Mitsuya Maeda, ou Conde Koma, eles são determinados a não fazer mais a prática do jiu-jitsu, ou pelo menos não fazer a disseminação da prática do jiu-jitsu, né? Para fazer sim a do judô, que é o que eles estão praticando lá no Japão e é o que eles institucionalizaram como sendo a arte marcial japonesa, né? Então o jiu-jitsu deixa de ser. Sendo assim, o jiu-jitsu não tem uma raiz vinculada ao Japão, né? Quando esses mestres coreanos, japoneses, vêm para o Brasil, eles vêm se afastando do ensinamento principal lá da Budokan, que era não praticar o jiu-jitsu e sim o judô. Mas acabam sim eles fazendo ensinamento aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, o Soichiro Satake com o Luiz França e futuramente com a chamada família Fada. E o Tetsuya Maeda lá no Belém do Pará, quando ele conhece o Gastão Gracie, ele faz o ensinamento lá para os filhos dele, né? O Oswaldo, o Hélio e o Carlos Gracie, né? do jiu-jitsu. Eles acabam ensinando o jiu-jitsu. Só que isso não tem ligação com o Japão. Então morre a ideia de ter essa ligação maior com a entidade de lá. Então não tem entidades, eles apenas estão ensinando as práticas aqui. E esses brasileiros é que eles vão começar agora a trabalhar essas práticas e fazer com que o jiu-jitsu cresça aqui mesmo no Brasil. Então é totalmente diferente dessas outras questões. Vai surgir uma federação do jiu-jitsu, mas essa federação de jiu-jitsu ela tem toda a sua elaboração, todo o seu princípio de estruturação feita por um brasileiro, né? Que é o Carlos Gracie Júnior, filho do Carlos Gracie, né? Que são um dos irmãos lá, Hélio Gracie, Carlos Gracie e Oswaldo, né? Esses aí foram treinados, né? Lá no Belém do Pará, pelo Tetsuya Maeda. Logo depois eles saem do Belém, vão para Minas, saem de Minas, se radicam no Rio de Janeiro. E aí eles vão tendo seus filhos, vão crescendo a família, e aí esses filhos é que vão praticando. O Hélio, o Carlos, eles começam a fazer com que o jiu-jitsu ele seja um jiu-jitsu de imposição para qualquer tipo de enfrentamento entre pessoas, e principalmente pessoas que tenham uma condição física maior. Então vai haver aí durante um bom tempo desafios do jiu-jitsu
com outras artes marciais, tentando provar a sua capacidade efetiva de, num combate entre modalidades, entre estilos, o jiu-jitsu se sobressair. E aí eles vão lutando. Isso vai se passando durante muito tempo, tá? Então vamos lá. As artes marciais fundamentam-se entre os anos 70, 80, fica muito forte o boom das artes marciais nos anos 90, de uma forma geral, né? Acontece ela lá nos anos 90, mas elas estão se fundamentando entre 70 e 80. E aí o que acontece? Outros nomes da família Gracie começam a aparecer. Aparece o Carlson Gracie, aparece o Rickson Gracie e o último a aparecer é o Royce Gracie. Eu digo o último porque nós estamos falando aí de desafios entre artes marciais, entre lutadores, que eles vão se desafiando para provar qual a melhor arte ela é praticada de acordo com a situação que eles planejam. O Royce Gracie, ele já migra para a questão dos Estados Unidos, um dos Gracies, que é o Royron Gracie, vai primeiro para os Estados Unidos fazer esses desafios que já estavam sendo acontecidos aqui, ele consegue fundamentar uma ideia e aí ele cria o UFC, Ultimate Fight Championship, fazendo com que vários lutadores de várias artes marciais entrem em um octógono e a partir de uma luta entre 8 competidores saia um campeão, né? A partir de 3 lutas na noite vai sair um campeão e o Royce Gracie é escolhido pela família para que faça essa disputa. Antes disso, aqui no Brasil, era o Carlson Gracie e o Rickson Gracie, só que eles faziam esse desafio a partir das lutas em ringues, né? Maracanãzinho, o Rickson Gracie com o Rei Zulu, o Carlson Gracie com o Valdemar, né? Que houveram essas lutas épicas na época, mas eram lutas casadas, específicas, né? Então, totalmente diferente do que vem acontecendo com as outras artes marciais, como o Taekwondo, por exemplo, que eu falei, que em 73 já tem o primeiro campeonato mundial. Então, a organização que vinha acontecendo, e principalmente lá no Rio de Janeiro, onde eles foram radicados, as artes marciais elas estavam bem fortes. Então, os ginásios estavam sendo tomados por federações de práticas de lutas como o Taekwondo, como o Karatê, como o Judô, como a luta livre, e esses eventos eles estavam cheios de atletas participando das competições. Um dos Gracies, que é o Carlos Gracie Júnior, ou Carlinhos Gracie, ele passa a observar isso e aí ele passa a ter a ideia de fazer um fomento esportivo do jiu-jitsu, né? Já que o jiu-jitsu estava só voltado para essa questão de desafios. E ele observou que essa questão de desafios ela não iria perdurar muito tempo, ou pelo menos ela não iria ser atrativa durante muito tempo, a ponto basicamente de retorno financeiro, né? Porque assim, essas lutas elas geravam lá o dinheiro para todos esses que estavam envolvidos. Então eram feitos os desafios, acontecia uma organização para esse desafio e com isso a bilheteria passava para eles, né? Então esse era um dinheiro captado, mas era um dinheiro que vinha de forma esporádica e de uma certa forma eles poderiam acabar em um determinado momento. Tanto que vai existir um hiato muito grande aí entre esses desafios, que acontece de 70 a 80, e ele passa a ficar um bom tempo sem haver o desafio, porque existe uma confusão muito grande no Tijuca Tênis Clube, onde o jiu-jitsu foi enfrentar a luta livre, e aí deu uma grande confusão, uma briga generalizada. Esse evento foi transmitido pela televisão e com isso, por essa briga gerada, foi proibido a prática do jiu-jitsu, né? Não é que foi proibido, é que na verdade ficou-se marginalizado, né? Então toda vez que tentava se fazer uma organização de eventos, as pessoas ficavam meio descredibilizadas em dar crédito para a realização desse evento de acordo com o que aconteceu no Tijuca, né? Então, não é que foi proibido, mas
houve uma proibição velada, né? Ou seja, então ficou-se muito tempo sem poder haver nenhum evento, porque também as pessoas não queriam fazer, porque se gerava muita briga, né? Nessa época, por conta dos desafios, acontecia muita briga na praia. O Rickson brigava muito na praia, justamente para poder fazer a promoção do jiu-jitsu. Então o jiu-jitsu era promovido à base de brigas, ia fazendo desavença com pessoas, e essas desavenças iam gerando brigas de fato, brigas na rua, brigas civis, né? Um contra um lá no meio da rua, um contra muitos no meio da rua. Quando vai chegando mais para os anos 90, as brigas vão se intensificando, cria-se um estereotipo nos lutadores de jiu-jitsu chamado de bad boys, né? Porque justamente eles andavam nas praias, em boates e bares, e todas essas visitas desses lutadores de jiu-jitsu, que sempre eram aglomeradas, elas acabavam em briga. Então o jiu-jitsu estava muito marginalizado. E o Carlinhos Gracie pensa em fazer uma coisa diferente. Ele pensa em institucionalizar a prática do jiu-jitsu, fazendo com que ele deixe de ser essa ideia inicial lá por Carlos Gracie, por Hélio Gracie, de fazer os desafios, que consequentemente veio Carlson Gracie, Rickson Gracie, Royce Gracie, e ele tenta quebrar isso daí, fazendo com que o jiu-jitsu ele passe a ser agora uma modalidade esportiva, né? Ou seja, com graduação, com faixas, com tempo de faixas, com a faixa etária entre pessoas, com quanto tempo leva a pessoa que é praticante a receber uma faixa e depois a mudar dessa faixa, o peso dessa pessoa, até quanto de cada peso, a diferença de cada peso, esses atletas, de acordo com sua faixa, vão poder disputar esse campeonato. Ele já havia vendo isso acontecer no Rio de Janeiro com o Taekwondo e com outras artes marciais, então ele só foi observando esses modelos e fez com que o jiu-jitsu institucionalizasse esse parâmetro de participação em competições. Então aí ele vai e cria a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, né, a CBJJ, fazendo com que agora as pessoas deixem de querer ir para o jiu-jitsu por conta de briga e vá para o jiu-jitsu agora por conta desportiva, né? Que vá praticar o jiu-jitsu como esporte, e como esporte ele tem as suas, em vez de ser suas brigas, agora eles vão ter suas lutas, regimentadas lá por regras, que ele também foi buscando estabelecer essas regras de pontuação, regras de tempo, de acordo com cada faixa, de acordo com cada atleta. E aí cria-se então o jiu-jitsu esportivo. Só que a diferença daquilo que ele criou para as outras federações, e aí é que vem essa questão de muitas federações existentes e muitas brigas também, é por conta de que o jiu-jitsu, como ele não é um fundamento institucional, ele apesar de ser uma federação, né, tem o nome lá de Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, ela é uma entidade privada, né? Ou seja, Carlos Gracie ele é dono da CBJJ, como ele é dono da maior de todas, que é a IBJJF, né? Que é lá nos Estados Unidos. A IBJJF, a partir dos anos 2007, 2008, acho que isso, 2007, 2008, a IBJJF, ela vai para os Estados Unidos, ela é criada lá nos Estados Unidos, né? Então passa a ter um órgão maior fora do Brasil para regimentar as competições e a prática do jiu-jitsu fora do Brasil, para que essa prática do jiu-jitsu ela comece a expandir mundo afora, né? Começando nos Estados Unidos, e aí vai se expandindo de acordo com a adesão das pessoas em relação à sua prática. E os atletas que estão aqui no Brasil, que começaram a fazer a competição lá dos finalzinho de 80, mas basicamente 90, né, que é o grande boom. Eu conheci o jiu-jitsu justamente nessa época aí, nos anos 90, mas como ele era bad boy, aí eu só fui aderir ao jiu-jitsu a partir dos anos 2000, né? Nos anos 2000 é que existe realmente uma reformulação, porque obviamente esses anos vão passando
e novos faixas pretas vão surgindo, novas ideias sobre como é que a prática do jiu-jitsu vai acontecer, elas vão vindo a partir desses novos praticantes, né? Não mais aqueles antigos, não mais aqueles que viviam brigando na rua. Aqueles que viviam brigando na rua, eles foram ficando para trás, foram ficando obsoletos, e por conta do advento das competições, novas ideias foram surgindo, porque é interessante que as academias elas comecem a ficar cheias, mas ficar cheias também de pessoas que estão querendo que os seus filhos vão praticar o jiu-jitsu, que de repente as suas esposas, suas filhas vão praticar o jiu-jitsu. E para que essas novas pessoas, essa nova tendência comece a acontecer, a velha prática ela vai começando a ficar para trás. Então são os novos professores que também vão já criando determinados limites nas suas academias, nos seus treinamentos, para não permitir com que coisas ruins, né, que antes eram atribuídas ao jiu-jitsu, ela continue sendo praticadas por esses praticantes, né? Então vai acabar existindo novas práticas aí. Então todos esses atletas que foram surgindo, Fábio Gugel, André Galvão, Cobrinha, vários nomes do jiu-jitsu que iniciaram lá dos anos 80 e dos anos 90, eles começam a ter o tererê, né? Eles começam a ter as suas academias, e aí eles vão também para os Estados Unidos, porque como o jiu-jitsu é todo fundamentado aqui no Brasil, ele precisa que seja ensinado agora a esses novos praticantes, e os novos praticantes não têm ainda os professores adequados quando o Carlinhos Gracie foi para lá. Então os atletas daqui do Brasil, eles passam a ir morar nos Estados Unidos, porque aí abre um mercado muito grande, promissor, para o ensino do jiu-jitsu. E como o dinheiro dos eventos é voltado para a federação, e a federação ela é de instituição privada, né? Muitas outras federações passaram também a existir. Então criou-se muita federação que botava carro de premiação, dava dinheiro para que os atletas fossem, só que elas estavam só inicialmente pensando em apenas organizar a competição, botar uma premiação e tentar fazer dinheiro com isso. Durante um certo tempo foi se dando certo, depois não mais. A diferença da IBJJF, a diferença da Confederação Brasileira é que a ideia primais é fazer com que o jiu-jitsu ele passe a ser disseminado cada vez mais, passe a ser praticado cada vez mais, e obviamente a federação vai ganhando com isso, porque os atletas vão disputando as suas competições. Então a BJJF foi ficando forte justamente porque as pessoas foram comprando a ideia do Carlinhos Gracie em relação a treinar o jiu-jitsu, a disseminar o jiu-jitsu, a ampliar o jiu-jitsu, a ir para os Estados Unidos treinar novos atletas, a sair do grande centro, que é o Rio de Janeiro, e ir para os outros centros, como vieram para Aracaju, vieram para Sergipe, praticando em Minas, Rio Grande do Sul, todos os estados brasileiros praticando, e aí foi se expandindo cada vez mais, e como todos eles estavam tendo essa mesma ideia, primais lá, a partir do lado do Carlinhos Gracie, ou pelo menos tendo uma concordância com esse foco de pensamento, a CBJJ e a IBJJF, ela foi ficando cada vez mais forte, foi conseguindo fazer com que o número de participantes em suas competições ela fosse sendo cada vez maiores. Dos anos 2000, 2007, 2008, entre 2007 e 2010, surge uma federação outra grande, que é a Federação dos Emirados Árabes, chamada AJP, que é do filho de um emir do petróleo, né? Ele chegou a treinar um tempo na academia do Renzo Gracie, também já saindo daqui do Brasil, indo para lá, para os Estados Unidos, lá para Nova York, e esse sheik lá, ele conhece o Renzo Gracie, aí eles dois acabam ficando muito próximos, muito amigos, pela questão do treino mesmo, que foi se aplicando, e foi se pondo uma ideia, foi se fundamentando uma ideia de fazer com que o jiu-jitsu partisse para o Oriente Médio, agora só que
numa outra vertente, né? Não mais agora pela IBJJF, e sim pelo próprio filho do EMI, para que ele fundamentasse, já que ele era o líder, né, de um dos países lá dos Emirados. Então ele fez com que a prática do jiu-jitsu ela fosse de questão básica da população, então estava sendo incutido nas escolas, e a prática do jiu-jitsu era uma matéria obrigatória dentro do ensinamento que as crianças têm normalmente, ou seja, as crianças estudam as matérias exatas e as outras matérias de raciocínio, né, para a sua vida, mas também elas têm o quê? Uma atividade esportiva, ela tem algumas coisas que são também matérias, né, a educação física. E nessa matéria, o jiu-jitsu é que era a arte predominante, né, era a prática predominante. E surge a JP, só que a JP, ela não vai... Ela se torna forte, mas ela não vai ter um tamanho tão grande assim, pela questão, eu acho, mais cultural, né? É uma questão mais do Oriente Médio, é muito afastado, apesar deles darem algumas condições lá para que as pessoas daqui do Brasil saiam e vá ensinar o jiu-jitsu lá, a adesão a essa prática para a federação da JP, ela não acontece. Aí a JP, já nos dias de hoje, ela tenta fazer uma outra coisa maior, ela cria um circuito mundial, ela vai visitando, né, várias cidades dos países e fazendo um Open, né, que é uma tipo uma seletiva para o que ele chama do seu campeonato maior, que é o World Pro, né, que acontece lá em Dubai, que essa competição ela tenta trazer os maiores nomes do jiu-jitsu, só que aí por essa federação ainda não ter a mesma ideia ou a mesma força que teve a IBJJF em relação ao fundamento da arte marcial, os atletas não saem da IBJJF para ir para a JP. Os atletas da IBJJF não vão competir o World Pro. Estavam indo até um certo tempo, né? Até um certo tempo, mas depois eles não foram mais, porque não era mais interessante e não trazia o desafio que eles estavam pretendendo, já que o desafio encontrado ele está justamente na IBJJF, nos eventos da IBJJF. Vai se existir agora outros eventos surgindo. Hoje em dia nós temos o que? O UFC BJJ, nós temos o Who's Number One. Há um tempo atrás existia o Fight to Win, só que ele aí acabou ficando. Só que são eventos pequenos, apesar de ser o UFC ser muito grande, muito forte, ele é um evento pequeno, porque ele contrata ou ele fecha contrato com atletas esporádicos ou atletas pontuais, para que esses atletas, no caso do UFC, né, para que esses atletas eles venham a formar um time de atletas e categorias, para que o UFC passe a ser atrativo em relação às suas disputas. Só que isso foge muito do que é a prática do jiu-jitsu, porque a prática do jiu-jitsu são 9 categorias, entre masculino e feminino, no mínimo, existe muito mais do que isso, tá? Mas no mínimo, 16 atletas por categoria, né? Ou seja, então, como o campeonato é aberto, esse é o mínimo, 16, mas chega a ter 32, chega a ter 40 e tantos atletas, chega a ter 50 atletas, depende muito da categoria para se ter um número muito grande de atletas. Então, o UFC, que é um desses órgãos que está tentando fazer uma organização de jiu-jitsu para fins lucrativos, como é a IBJJF, eu não vejo assim muito sucesso por conta disso, porque ela não tem como, não é que não tenha, de repente até tem no dinheiro, só que aí é aquela história, tem que haver retorno, tem que haver procura. O que acontece com qualquer evento, tá? Com qualquer evento, quando você vai para uma competição, seja ela qual for, quando você vai para uma competição,
você vai muito voltado para o seu fim de atratividade. Eles chamam de entretenimento, né? O que é o entretenimento? Por exemplo, se eu vou para uma competição, assistir uma competição, o que eu estou buscando nessa competição? Assistir os atletas que estão próximos a mim, ou seja, os atletas da minha academia, certo? Então eu vou para assistir os atletas da minha academia, eu não vou para assistir o campeonato. Não é o campeonato que é atrativo para mim. O que é atrativo para mim é aquilo que está ligado diretamente para mim. Isso é em qualquer coisa que você faça. Por exemplo, uma pessoa não sai para assistir um jogo de basquete aleatoriamente. Ela sai para assistir o jogo de basquete que ela torce lá pelo clube dela. O futebol é a mesma coisa. Você não sai para assistir ou você não liga a televisão para você assistir um jogo aleatório. Você liga a televisão para você assistir o jogo do seu time. Mesmo que você assista um jogo aleatório, esse jogo tem que estar voltado direto para um retorno que seu time tem a ver, né? Ou seja, então o jogo televisionado não é do meu time, eu vou assistir por quê? Porque eu sei que meu time está jogando naquele horário, que não está sendo televisionado, mas vai passar informações do meu time, então eu vou assistir para ouvir as informações que vai sair sobre o meu time. Então, a competição faz isso. Então, o UFC, ele tratando dessa forma, ele vai ter que pegar uma quantidade X de atletas, e aí ele vai ter que mesclar muito esses atletas, quem são esses atletas, né, para fazer de cada categoria, quantas categorias ele vai colocar, e quando ele colocar esses atletas aqui para lutar, a IBJJF, por exemplo, ela vai estar continuando a fomentar novos atletas vão surgir, porque assim, eu digo, o que ela vai fazer? Ela vai fazer exclusividade. Alguns eventos que fazem exclusividade tem essa questão. Então, se você não permite que esse atleta seu, a UFC BJJ, por exemplo, vá participar das competições da IBJJF, o UFC é que sai perdendo, porque outros atletas vão surgir e esses outros atletas vão ser o atrativo para continuar assistindo e continuar indo para os eventos da IBJJF e não mais interessando ver os atletas do UFC. Por que não vai mais interessar ver os atletas do UFC? Porque os atletas do UFC vão continuar sendo os mesmos atletas, aqueles atletas que não podem lutar em evento nenhum e eles estão lutando lá entre eles. Ah, mas vou contratar então de novo os atletas da IBJJF que surgirem novos. Vai contratar. Então vamos sair de 16 agora para 32. Eu quero ver aí. O que eu estou dizendo é que o UFC teria que botar todo o seu dinheiro no jiu-jitsu para toda vez que a IBJJF começar a mostrar novos atletas das categorias, ele vai lá pegar e ele vai botando mais ovos nessa cesta aqui, certo? Então o que vai acontecer? Vai haver um grande inchaço aqui no UFC e ele vai ter o quê? De uma certa forma, ter que dispensar esses atletas. Ele vai acabar dispensando atletas que aí de repente ele não vai conseguir manter mais. Por que não vai conseguir manter? Porque é muito atleta ele tendo que promover lutas, esses atletas vão ter que ficar lutando constantemente e recebendo constantemente, e a atratividade, é isso que eu estou falando, a atratividade do público em relação ao entretenimento não vai estar sendo a mesma, porque você tem que ter uma audiência muito grande, muito forte, para assistir todos os seus eventos, de acordo com os atletas que você tem, que vai interessar o público a assistir. É a minha linha de pensamento em relação a isso. A IBJJF faz diferente. A IBJJF, ela cresce enquanto organização, os atletas participam dessa organização, porque é uma coisa que já está incutida também na cabeça dos praticantes, e é uma organização que tem um fundamento de prática. Todo atleta que surgir do jiu-jitsu fatalmente vai sair da IBJJF, quase que você não vê, praticamente não existe atleta de alto nível que venha a ser campeão mundial ou venha a ser de relevância que não tenha saído da IBJJF, né? Muito difícil. Existe, por exemplo, o Adam Anzinski, campeão mundial pela IBJJF, Gabriele Peçanha hoje, um grande nome do jiu-jitsu. Eles eram a JP, eles lutavam muito a JP. Lá no início da carreira deles, eles lutavam a JP. Só que aí eles não tinham nome nenhum, eles não tinham relevância nenhuma. Eles passaram a ter nome, passaram a ter relevância depois que eles foram
a competir pela IBJJF. Então, isso vai surgir sempre a partir da IBJJF, mesmo que existam esses eventos que vão tentar fazer lutas casadas, que vão tentar pegar atletas da IBJJF, por conta justamente do nome que eles vão fazer por estarem lutando IBJJF. Então, a briga em relação a essas federações, ou você querer dizer que essa federação ela está errada ou que ela não está praticando o correto, isso dificilmente vai para frente, porque ainda não aconteceu de existir uma ideia de um fundamento de uma federação que venha a suplantar a ideia que o Carlinhos Gracie criou quando ele fundou a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e posteriormente a IBJJF. É essa a ideia que eu venho passar para vocês sobre essas brigas de federações, essas questões diferentes de instituições que são as federações que estão ligadas aos seus países e a diferenciação do que é o jiu-jitsu praticado em relação a esse fomento que é de federação sem ser institucional e sim com fins lucrativos e sim de instituição privada, né? Como é a CBJJ, como é a IBJJF ou como é qualquer outra federação ou outro evento que vai surgir que tem a ver com a prática do jiu-jitsu ou a competição do jiu-jitsu. São todas de vínculo pessoal, particular, com fundamento em ganhos de recurso através da competição do jiu-jitsu. Só que cada um dentro da sua ideia, cada um dentro do seu tamanho, porém sem querer esquecer ou sem querer deixar de admitir que todo atleta que surgir, ele vai passar pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e vai passar pela IBJJF fatalmente. Dificilmente isso vai ser mudado, a não ser que alguém venha a ter uma ideia que suplante a ideia de Carlinhos Gracie e as pessoas passem a comprar essa ideia praticando apenas esse evento. Vá predominantemente participar desse evento. É isso, galera. Essa é a ideia que eu trouxe para vocês sobre as contendas que existem das federações versus os seus praticantes. Qualquer questão, vai nos comentários, discute muito aí, fala alguma coisa e a gente pode ir debatendo, a gente pode ir destrinchando cada vez mais essa ideia do que a gente vem passando nesses 3 episódios aí com o Taekwondo, com o Kickbox e com o Jiu-Jitsu. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte, de estar ainda, né, fazendo parte dessa história, mas de ter feito parte lá do início, lá. Os anos 90 foi o grande boom das artes marciais e eu fiz parte dessa história. Eu comecei lá e por isso que eu estou aqui hoje contando essa história para vocês. Beleza? Forte abraço. Tchau.